Boa noite, meus irmãos. Boa noite. E irmãs. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde para que essa penúltima aula do curso que nós teremos hoje seja para a honra e para a glória de Deus e crescimento nosso na sua graça. Amém. Logo vai começar hoje. Muito bem. Eu vou chamar aqui a Maria José para fazer a oração inicial e nós darmos início então a essa aula de hoje. Querido Deus, obrigada, Senhor, porque estamos aqui reunidos mais uma vez para edificar a tua palavra. Amém. Unja, Senhor, os lábios de Israel, para que sempre que ele possa falar com ti. Amém. Prepara os nossos corações, a nossa mente, nos esclareça, Senhor, a tua palavra, para que possamos cumprir esse levar o coração. Amém. Amém. Implorando o teu Santo Espírito entre nós, nos capacite, Senhor, para que possamos entender esse futuro e colocar. Amém. Imploramos as tuas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Alguém abra, Maria José abre Amós 8:9 e outra pessoa abre Isaías 30:21 a 33. Vai abrir Isaías? Então abre Amós. Vamos. Amós 8:9. Isso aí é para fazer apenas uma. Daqui a pouco eu vou pedir para ler esse texto. Na aula passada, eu fiz aqui um gráfico do milênio apocalíptico e apresentei para vocês que o primeiro dia, segundo a Bíblia, o primeiro dia do milênio se trata do dia da ira de Deus. E como o milênio todo, 1000 anos e meio, milênio todo, é literal, o dia da ira de Deus também é literal. E nós aprendemos que no dia da ira de Deus, ele vai acontecer com o desenrolar daquele efeito dominó da última crise que vai atrair a volta de Cristo neste mundo. Só que ele só chega no final desse dia da ira de Deus. Aqui vem, começa o decreto dominical que desencadeia a última crise. E o decreto dominical em forma passiva, que as pessoas estavam a sair das grandes cidades, das pequenas cidades, etc., para combater a violência mundial, então, de sábado, meia-noite, a domingo, meia-noite, ninguém trabalha, fecha tudo, a violência vai cair lá embaixo. Aí a segunda parte, que vai obrigar a trabalhar no sábado, para diminuir a carestia mundial, diminuir a inflação, coisa e tal, aí o bicho vai pegar, é a parte ativa do decreto. Nessa segunda fase, eu ainda dei uma ideia para vocês, na aula passada, sobre aqueles 3 anos e meio, que aconteceu sempre relacionado ou com tribulação do povo de Deus ou juízo de Deus. Sempre esteve envolvido com essa natureza de assunto. Elias, ano passado, juízo de Deus. 3 anos e meio, sem cair água, sem chover. Depois aparece de novo, e por ironia do destino, esses 3 anos e meio, que apareceu literalmente nos dias de Elias, aparece de novo na Inquisição. Apocalipse, capítulo 11, envolvendo as 2 testemunhas, por ironia do destino, hein? Que citam textos da passagem de Elias, que elas têm poder para parar a chuva, etc. Lá no Apocalipse 11. E aqueles 3 anos e meio que eles juntaram a Bíblia e praça pública na França, representando as 2 testemunhas, mostrando o poder da palavra de Deus, 3 anos e meio lá de novo. No ministério de Cristo, os 3 anos e meio do ministério dele, e os 3 anos e meio do juízo para os judeus, do período de fechar a porta da graça como nação para Israel. E eles apedrejam Estevão e fechou mesmo, ao invés de ficar aberto e eles assumirem essa obra. Os 3 anos e meio antes de destruir Jerusalém, no ano 70.
aparece novamente, 65 para 66. E o povo cristão fugiu, e quando foi no ano 70, Jerusalém foi destruída e nenhum cristão morreu lá dentro, relacionado com o juízo. Então, eu deixei uma carta na manga da camisa só para avaliação pessoal e íntima de cada um, não estou mais dando data de nada, e possivelmente, se ele trabalhou durante o ministério de Cristo, durante o ministério, ia nas tribulações que Cristo avisou, em 3 anos e meio, por que não vai estar aqui no desfecho final, na crise final? E como o único fim do mundo que teve foi o dilúvio, eu coloquei então os 7 meses e 14 dias no fundo do que aconteceu, que foi o dilúvio, como sendo a parte final, a parte ativa do decreto, ou decreto de morte, que estará sendo empreendido quando o povo, então, os guardadores do sábado, o povo de Deus, estará saindo das pequenas cidades e indo para os mares. Então, são só ideias, sem a menor intenção de agitar nada, mas ideias boas mesmo, para hoje, em tempo oportuno, a gente refletir e saber decidir amanhã, saber dar os passos da gente de maneira mais segura, de acordo com a ilustração e com a orientação da palavra de Deus. Então, aí chega então o fechamento da porta da graça. Fechou a porta da graça, cai as 7 últimas pragas, em um só dia. E eu apresentei Apocalipse, capítulo 18, do verso 8, que cairão literalmente em um só dia. E aí, você queria falar mais, né? Com relação a fechamento da porta da graça, até a fechamento da porta da graça ainda há salvação? Com certeza. Ainda Fechou, acabou. Ainda há pessoas ali. Com certeza. Só fechou, acabou. Fechou a porta da graça, abriu a porta de quê? Da desgraça, é automático. Quando fechar a porta da graça, já vem as pragas? Automático, instantâneo. E até uma curiosidade que nós vamos ver agora, nesses textos que eu pedi vocês para ler, você vai observar aí, você tem que estar com Amós, não é? Você então lê Amós. Amós 8:9. Isso. Naquele dia, Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Presta atenção. As 7 pragas que nós já estudamos lá no passado, eu só estou trazendo uma revisão e mostrando uma tônica bem aberta e direta. A primeira praga, ferida no corpo, os pés e a cabeça. A segunda praga, o sangue, mar. Depois a terceira, sangue na água doce. Quarta, o sol. Que a voz está falando que em pleno meio-dia. Então, tá bem, a quarta praga, que é praticamente a metade, que são só 7, está no meio-dia. A voz está dizendo que em pleno meio-dia o sol vai se pôr. Então, mas só que ele vai abrasar primeiro, não foi o que disse aí? Olha lá em Isaías, no texto de Isaías. Antes de escurecer, igual a Amós falou, olha o que Isaías falou. Isaías 30, 26. Olha o que fala aí. A luz das duas será como a do sol, e a do sol sempre como a luz dos 7 dias, foi o dia em que o Senhor para que ele socorro Então tá aí. O dia que ele vai atar a ferida do povo dele, a hora que fechar a porta da graça, Jesus chega e cura todo mundo, cura. Não vai todo mundo, o povo verdadeiro, os escolhidos, não vai para o céu? Então nesse dia que é o dia da ilha de Deus, o sol vai multiplicar quantas vezes mais? 7 vezes mais. Como o sol de quantos dias, falou aí? De 7 dias num só momento. E lá nós falou no que faz isso, Isaías falou, ele também se põe. Mas isso também nós já vimos outra ideia. O planeta Terra é gira em torno do eixo imaginário. O Sol está aqui do lado, ele nasce do lado do Japão. Então veja bem, a praga começa lá no Japão, entendeu? Meio-dia depois, já começou do lado de cá. Ela vai correr um ciclo normal do planeta. Aonde ela bater, ela vai esparramando o planeta todo. Mas dentro de um ciclo de 24 horas, o planeta todo recebeu as 7 últimas pragas derramadas sem mistura. E lá no Apocalipse capítulo 7,
Se você ler com calma em casa, depois você vai ver que os anjos estão segurando os ventos, os 4 ventos da terra, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, para não deixar destruir nada, não deixar acontecer nada. E lá, assim que Deus liberar o selamento, antes do fechamento da porta da graça, ele sela, e vi que o nome deles é 144. Então, os selados ali, especialmente, todo o povo de Deus, todo o servo de Deus, são pessoas separadas. Mas vai ter um grupo de 144 mil pessoas que coordenarão o povo durante a última crise. E uma característica que eu vou apresentar agora mesmo, lá na Nova Jerusalém, são 12 portas. Entendeu? E no nome de cada portal tem o nome da tribo de Israel. Foi dito no Novo Testamento, e o próprio João Batista, que foi o precursor do cristianismo, ele disse: fica sabendo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Todos nós, de uma maneira ou de outra, seja legítimo ou adotado por adoção, fazemos parte do Israel moderno de Deus, extensivo daquele Abraão que começou o trabalho que se estenderia a toda a face da terra. Então, não tem como. Então, eu acredito, baseado nessa distribuição de portais na cidade, que nós já seremos orientados conforme as descendências, seja por adoção ou legítima, a cada um ir entrando nos portais direitinho, conforme distribuído, para entrar todo mundo junto ao mesmo tempo diante do Pai. Porque o grande conflito apresenta o mar de vidro antes, e a orientação em quadrado perfeito, ele é erguido e orienta, distribui em grupos para poder entrar lá para dentro. É uma coisa muito bonita, não dá tempo para a gente entrar em tantos detalhes, mas o que eu quero aqui chamar a atenção é esse detalhe da praga, do sol se pôr meio-dia, ele abrasa, como diz, aí o texto diz, 7 vezes mais, e a lua, quando entra na questão da lua, aí mostra o efeito daquele abrasamento, que até a lua levou tinta, abrasou muito mais do que o normal, durante a noite, quer dizer que não deu sossego, só que entrou em trevas. O que disse aí, não foi em trevas, em pleno meio-dia? O que é a quinta praga? O trono da besta escurece o planeta inteiro. E vem um frio tremendo. Então, não vê quem não quer. É só encaixar o quebra-cabeça. Agora, o que é mais curioso é que Isaías viveu quase 700 anos antes de João. E falaram a mesma coisa, em língua diferente. Ele falou em grego, vivendo uma cultura grega, totalmente diferente, cultura romana. E o outro, hebreu, legítimo, da nata, da rema, cultura e época totalmente diferente. Como que os caras falaram de uma coisa que ia acontecer quantos milênios à frente da vida deles, de cada um deles? Porque o proprietário, o autor dessa informação, não tem nada a ver com o mortal, mas é o Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra de Deus é viva. Muito bem, olha quem está com Isaías aí, vamos observar outro detalhe interessante, o verso 30, olha o que está escrito lá, quem está com Isaías, 30, 30. O Senhor para ouvir a sua voz na história, e para ver o teu povo, no seu braço desce com indignação seguida, no meio de E o que é essa praga aí? A 7ª praga do Apocalipse. Percebeu como o assunto, só aí no Isaías, ele destaca 2 das pragas, 3 das pragas do Apocalipse. Ele destacou a do sol, que automaticamente refletiu lua também, e os homens. Ele destacou a da besta, que é a escuridão, trevas intensas, e destacou a da salevada de pedra. A metade das 7 pragas ele fez comentário delas aí.
É curioso, é curioso. Então, pedra mesmo, de quase 30 quilos, cada uma. Vocês imaginam, isso é uma pedrinha de gelo, cai no carro, do tamanhozinho de um feijão, faz um buraco desse tamanho, vocês imaginam uma pedra de 30 quilos. Se ela bater em cima de um prédio, só uma destrói o prédio de cima e baixo. Não tem, é por causa da altura. A altura que ela vem, a velocidade que ela bate é uma coisa estrondosa. O efeito é semelhante àquele dos aviões que bateram na Torre Gêmeas. Eles estavam baixinho, não veio de cima, eles veio na altura dos prédios, bateu no meio do prédio. Agora imagina o impacto de uma pedra que vem a 30 km do espaço sideral. E a velocidade. E bater na terra. É uma destruição total. Então, o outro detalhe aí fechou, o terremoto, tudo escuro, Jesus volta, aí o milênio, eu apresentei a ideia de Cristo, o diabo ter filmado todo esse estrago aqui, em uma só hora destruindo tudo. O que em 7 dias de praga, o que um dia de praga fez com o planeta, que estado ficou, em uma só hora, como que ficou o planeta todo. E aí ele filma, guarda isso aqui no final. Eu mostrei o ponto principal da doutrina do milênio, porque existe um erro. E 99% ensina que terminou os 1000 anos, os ímpios ressuscitam, a cidade já desce. Não é assim. Apocalipse 20, verso 3 fala que aqui existe um pouco de tempo. Depois importa que seja sobre o povo de Deus. E ele volta a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Lógico que agora, o número 40 lá. Verso 3, a última parte do verso 3 fala que depois importa que seja sobre o povo de Deus. E no verso 7 e o verso 8, e quando esse pouco de tempo começa, terminou o milênio, ele é solto. O que ele é solto? Ele volta a enganar nações. E as nações, eu disse que a gramática da Bíblia tem peso. Prefeitura, governo, polícia, FBI, está tudo arrumado. Então, que nação é essa então? É as entrelinhas. Que nações são essas? Que ele reconstruiu durante o milênio. E ele aqui, quando então? Ninguém viu Jesus voltando para ressuscitar ele. Jesus ressuscita, gente. É bíblico que ele ressuscita os ímpios. E ele volta a enganar as nações. Então, você volta a enganar que nações essas que estavam destruídas. Como nós já vimos em 2 Pedro 3, de 8 a 13. E no próprio Apocalipse, ele reconstruiu o mundo. E numa forma que consiga caber esse tanto de gente que é como a areia do mar, que aí fala no verso 9, de Apocalipse capítulo 20. Então, aqui esse pouco de tempo, ele conclui a operação do erro. Não, o diabo. E seus anjos. Só ele, seus anjos. Claro, solto. Não, solto. Depois que o milênio acabar, verso 3, depois que o milênio acabar, ele vai ser solto por um pouco de tempo. Aí lá no verso 7, volta a dizer que ele foi solto e voltou a enganar as nações. Então, o verso. As nações estavam tudo destruídas com a saraivada de pedra e com a vinda de Cristo. Cristo ressuscitou todo mundo aqui, viu? É a segunda ressurreição. É a segunda ressurreição. Bem-aventurado e santo quem tem parte daquela ressurreição. E maldito que ele ficou com a segunda. Porque sobre esta está lascado, é fogo eterno. Lá que foi. É só o que tem para ressuscitar. Entendeu? Não, isso aí já foi. Esse aí vai ressuscitar junto de novo agora. Junto com a corja todinha. Todos os ímpios de todos os tempos que morreram vai ser ressuscitado aqui. Cristo ressuscita, ele terminou o milênio. Aí o verso 7 está dizendo o quê? Que ele volta a enganar nações. Então o que essa entrelinha está falando? Se volta a enganar a nação e aqui estava tudo destruído, então ele reconstruiu. Dos 4 cantos da terra. Ele reconstruiu. Porque se os ímpios estavam mortos, quem que reconstruiu? Deus não foi. Então foi ele. Se tinha nação aqui no final, era ele. Só estava faltando os soldadinhos para poder dentro do exército deles. E aí o soldadinho ressuscita aqui. Aí ele vem e distribui nas nações.
E o próprio Espírito de Profecia diz que que o diabo mentirá para eles que ele os ressuscitou. Aí, presta atenção, aqui eles não colocaram, ele não filmou aqui menino morrendo, aquele cheirador de cola, né? Criança, aqueles velhos caem de pescoço, ruim, margoso, matador, que manda matar também, mulher margosa também, ele filma tudo aqui, ó. Aí ele vai lá no final, mostra o que ele fez, a destruição do planeta, tanto para 7 pragas em um dia, quanto em 1 hora, quando for o regato, para arrebentar, o destroçamento do planeta. E não ficou nada em pé. Como Pedro disse, os elementos, ferro, cobre, tudo, elementos da química, todos eles, ardendo se fundirão, e a terra e as ondas mineradas, tudo se queimarão. E os corpos dos ímpios ficaram igual estrume sobre a face da terra, como diz o profeta Jeremias. Aqui mostra o filme para eles, para provar o que toda a vida quis pregar, que Deus não era tão bom assim, e que o diabo não era tão ruim assim. E vai mostrar que Jesus é o vilão, e ele é o bambambam. Por isso que aqui vai ser adorado, ser visto a olho nu e adorado. E esse pouco de tempo, mais uma vez eu jogo aqui os 3 anos e meio de chave, porque dentro da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, esses 3 anos e meio, relacionado com juízo ou tribulação, ele teve relacionado esses 3 anos e meio. Mas não interessa se é 3,5, se é 303, se é 23, se é 1 ou se é 2. Só estou deixando como chave, como ideia, porque a Bíblia já apresentou em várias outras situações correlacionadas. E Deus não costuma muito variar nessas coisas, porque ele já tem um perfil padronizado de ação. E 3 anos e meio, assunto relacionado com o juízo de Deus e com tribulações, aconteceu de ponta a ponta. Mas esses aqui, esse tipo de coisa vão dar né? Eles não vão ser salvos mesmo. Pois é, mas até então eles estão sabendo. Pois é, Então sendo que enganados, porque aqui eles não tiveram chance para tomar a decisão errada, e durante o tempo da graça. Mas ele precisava investimento desse povo para invadir A cidade santa, aí que é o X da questão. Porque a cidade santa não vai descer aqui, depois que eu terminei esse período de pouco de tempo. E o que será que ele quer lá dentro, nós vimos na aula passada? A árvore da vida. porque para começar, eles não vão ser salvos. Tem quantas árvores da vida lá dentro? 2. Aqui tinha uma, mas juntou o jardim daqui com o jardim de Deus, ficou um de cada lado do rio. Então raciocina. Qual foi a árvore que os nossos primeiros pais mexeram que não podia mexer? Da terra. Hã? Não foi a árvore da vida, essa era deles. Isso era uma bênção deles. A do conhecimento do bem e do mal. Trocando em miúdos, eles mexeram na árvore da morte. Porque foi onde Deus falou, essa é minha. Se você mexer, certamente, aquela que não podia mexer, eles mexeram. A outra, que eles podiam, deveriam estar sempre mexendo, logo que eles pecou, que eles foi posto para fora, ela foi impedido o acesso, para não acontecer o que já vinha acontecendo com o diabo, de viver tantos anos, porque ele teve acesso direto, por milhares de anos, à árvore da vida em pecado. E é o que está falando lá também, no Gênesis, para que eles não comam e vivam em pecado. Entendeu? Que é o que está acontecendo com o inimigo. Agora, o que descendeu desses seres que pecaram, da mesma forma do que aconteceu com Adão e Eva, eles definharam e morreram de novo, automático. Entendeu? Que é outro assunto que nós vamos entrar agora mesmo, para vocês verem que esse trem não ficou só no papelzinho, não. Mas esses progenitores antigos, Satanás, está vivo até hoje, a Bíblia afirma isso, ele e o seu lar. Hein, cara? Você estava falando aí pela avaliação, você vai ser mais cadáver, você acha que Não tem a menor condição de falar disso. Isso é antibíblico. Então, não tem. Eu só sei de uma coisa: de velho ninguém morre. Para Cristo voltar. Porque tudo que tinha que acontecer está em evidência aberta no mundo. Está em evidência aberta. Então, agora, o que mais me preocupa não é isso, irmão. O que mais me preocupa é a questão que as pessoas estão vivendo na graça,
mas como se estivesse na desgraça, porque só faz escolha errada. Nós tínhamos que estar focado nesse contexto da graça e ajudando. Por que essas outras cadeiras não estão cheias agora? Por que a hora que começa a escola sabatina tem que gato pingado e começa? Por que a hora que começa os cultos está do mesmo jeito? E por que vai nessas igrejas da Babilônia afora aí, está fritando de gente? Está entendendo? Então, alguém, Satanás, está combatendo o povo de Deus. Está combatendo a nossa fé. E nós precisamos de ter mais compromisso com Deus. Focar nesse sentido, porque se a gente não fizer isso, nós estamos sendo covardes com as pessoas do mundo ao nosso redor, porque nós temos certeza que isso vai acontecer. Nós não temos dúvida disso. E como que eu não levo isso para as pessoas que estão ao meu redor, do mundo ao meu redor? E lá em Apocalipse, no capítulo 21, verso 8, fala que os covardes vão ficar de fora. Não vai entrar não. Do lado de fora vai queimar o fogo eterno. Por isso que o covarde é covarde, só pensa nele mesmo. Ele está bem, está tudo bem, o resto que se lasca. Então o céu não tem lugar para covarde. E nós não podemos ser covardes. Nós precisamos de fazer um trabalho missionário, de buscar essas pessoas, para assistir essa matéria. Eu não estou aqui todo domingo dando aula, busca, chama, convida e traz. Porque outros vão se agregando e vão conhecendo a verdade. Porque não é só conhecer a verdade, tem que se preparar para viver com ela. E preparar para entrar no céu. Porque senão vai ter choro e ranger de dente. E vai entrar. Vai muito nem em banguela até Jesus chegar para recuperar os dentes. Tanto para ter queijo. Como é que pode? Não pode, gente. Tem que prestar atenção nisso aí que você não serve essa coisa. Então, o foco dele lá dentro, o porquê do ataque, o fechamento da operação do erro, desacreditar na mentira, dar crédito na mentira, ser morto acreditando na mentira, o ápice dela vai ser aqui. E eles querem atacar, porque o diabo sabe que lá dentro tem duas armas. E ele vai mostrar isso para todo mundo. E sabe até onde que ela vai descer. Zacarias 14:12 mostra claro. O Monte das Oliveiras vai partir no meio, metade vai para o Oriente, metade no Ocidente, metade para o Norte, metade para o Sul, se torna um grande vale, e no meio as cidades vai descer ali. Então, eu vou encerrar esse trecho só para me virar, e aí eu vou mostrar um slide para vocês do posicionamento da cidade santa aqui no planeta Terra. Depois eu volto e continuo aqui. Olha bem, observando aqui esse quadro, é uma ilustração para você ter uma ideia da cidade santa. Aqui nós podemos ter uma vista dela como se estivéssemos lá do lado de dentro olhando ela ao seu redor, do lado de dentro da cidade. Nós percebemos aqui, nesse canto, que a fabricação, conforme a profecia apresenta, do muro, toda ela é feita de jaspe. A parte interna é de um só dos fundamentos que tem do lado de fora. Ele é todo de jaspe, o lado de dentro. Assim afirma o Apocalipse. Também ela afirma, essas pontinhas aqui que nós estamos vendo, são os portais, que são 12, de pérola. Daqui um pouco nós vamos ver na outra ilustração sobre esses portais. Olhando mais ao fundo lá, nós podemos perceber lá no fundo o trono de Deus. Logo em seguida, a praça com as duas árvores da vida. Se observarmos aí o rio que sai lá do trono, que é o principal, aquele que sai lá do trono, passa por baixo da praça e segue adiante, sai o primeiro braço dele, aqui o primeiro, que é o Pison, então, conforme Gênesis capítulo 2, o verso 11, aí está o texto, o primeiro. O segundo é o Nilo, passa lá no canto oeste da cidade santa, que é
está aí essa cidade piramidal, que é do tamanho do estado de São Paulo, automaticamente vai pegar desde lá da Palestina até lá no Egito, esse canto oeste, e encaixa isso com a informação do Nilo que ali está, né? Então, primeiro o Pison, que é o grande difusor de água, o segundo é o Gion, está aí também, conforme apresentado no texto bíblico. Depois, o segundo e o terceiro, que é o Tigre e o Eufrates. Rio Tigre e o Rio Eufrates, todos bifurcados lá do principal. Quando a Cidade Santa descer, ela simplesmente vai reconectar esse rio, o Pison, que sumiu, foi embora com o jardim, com as suas árvores, com tudo. Ficou só o fértil crescente de baixo, quando ele assumiu. Quando ele voltar de lá, a Cidade Santa descer, vai ser reconectado automaticamente. Essa seria uma ideia da vista interna. Uma outra ideia que eu quero aproveitar o quadro ao lado aqui para mostrar é o seguinte: com relação ao tamanho da cidade, a sua largura, comprimento e altura são as mesmas. Com relação à largura, comprimento, tudo bem. Um quadrado perfeito de 550 km cada lado dele. Mas a hora que fala em altura, aí complica. Veja bem aqui. Olha aqui, ó, o planeta Terra. Se você observar 18 quilômetros acima da Terra, entramos na troposfera, como está aí vendo a ilustração. Que vai de uma média de 14 a 18 quilômetros. De 50 a 90 quilômetros, nós já entramos aí, no caso, na mesosfera. Aliás, não é mesosfera, na camada de ozônio, que é a tropopausa. De 50 a 90, a estratosfera. Está aqui, a estratosfera. Passou da estratosfera, camada de ozônio, já atingimos então a mesosfera. E nós já estamos falando aqui agora, acima de 350 quilômetros, estamos na ionosfera, na aurora, espaço sideral. Se a Cidade Santa tem 550 quilômetros de altura, vai ficar bem acima disso aqui, mais 150 quilômetros acima desse ponto que estamos considerando aqui. Então esse é o motivo principal que fundamentamos a ideia que o Apocalipse comenta sobre a questão do Sol, que já comentamos anteriormente, vamos comentar mais um pouco, que não precisa do Sol e nem precisa da Lua. Seguramente ela vai ser deslocada dessa órbita dela, desses planetas que estão em volta do nosso Sol aqui, porque o universo vai passar a girar em torno do planeta Terra. Então ela terá que ser deslocada, porque o Criador do universo estará aqui. Agora, olhando a Cidade Santa pelo lado de fora, tá aí, a parte de dentro está preservada, está lá. Olhando o lado de fora, os quatro cantos, nós percebemos aqui, ó, do jardim, tem aproximadamente 2.000 quilômetros cada lado. Ao sudeste de Istambul, um canto. Ao lado do Krasnovodsk, outro canto. Aqui embaixo, ao lado dos Emirados Árabes, o outro canto. E do lado de cá, norte do Sudão. E do lado de fora, 3 fundamentos em cada muro, formando 12, com o nome dos apóstolos em cada um desses fundamentos. Tá vendo aí? Observe aí. Filipe, todos eles, olha. Natanael, Tiago Maior, todos eles aí. Tadeu, Simão e Matias. Os 12 fundamentos do muro, que são a jaspe, safira, calcedônia, a esmeralda, a sardônica, a crisoprásio,
jacinto e ametista, crisólito e berilo, Tiago menor, Levi Mateus, Tomé. Aí está. E os portais, como foi dito aí no Apocalipse, são 12 portais de pérola, como nós estamos vendo, o nome das 12 tribos de Israel. Mas uma curiosidade muito interessante, ao analisarmos São Mateus, no capítulo 3, verso 8 ao 10, e também Lucas 3, de 8 a 9, João chama de raça de víbora os fariseus, porque eles batem no peito dizendo que tem por pai Abraão. E ele argumenta de cara que se eles não der frutos dignos de arrependimento, até dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E já está posto o machado na raiz das árvores. Não foi no meio da árvore nem no galho, não, na raiz. Ou seja, ele podia tombar inteirinho. E é o que ia acontecer, porque a videira principal rejeitou a Cristo. Veio para que era seus e os seus não quiseram. E o fruto digno de arrependimento é o que ia conduzir os 12 apóstolos ao Israel moderno de Deus, que em pouco tempo passaria a fazer parte desse povo de Deus, o mundo gentil. Veja que dentre os apóstolos mesmo, tinha alguns que eram irmãos, ou seja, eram da mesma tribo. Jesus não escolheu um apóstolo de cada tribo. Ele escolheu aleatoriamente. Eram apenas judeus, mas escolheu aleatoriamente. Por isso, os 144 mil, ou todos os descendentes de Abraão, têm os descendentes legítimos pelo sangue e têm os descendentes legítimos pela fé, que se incorporarão, evidentemente, distribuídos dessas 12 tribos originais de Israel, que afinal de contas, a descendência de Abraão cobriu toda a face da terra. Então, é apenas uma ilustração importante, uma mensagem interessante, uma curiosidade mais interessante ainda. Então, a Cidade Santa aí está, forma piramidal, ela está nesse canto aí do lado ocidental do jardim, porque, na realidade, se trata de Zacarias 14:12, que diz que a Cidade Santa ia descer ali nesse lugar, onde está o Monte das Oliveiras. E tendo o tamanho que tem, só projetou o resto. E a área do jardim é baseado aproximadamente, por ser um quadrado perfeito, o fértil crescente forma uma parábola aí dessa parte do canto aqui esquerdo, fazendo a linha até o canto direito aqui embaixo. Mas como é um quadrado perfeito, toda a geometria da cidade e do jardim está aí feito. O rio nasce lá em cima e essa conexão nós temos ela no Oriente Médio. Não temos o Pison, esse rio que nasce lá atrás. Ele sumiu por inteiro. E é o número 1, apresentado lá no Gênesis, capítulo 2, verso 11. O número 2 está lá em Gênesis 2, o verso 13. O número 3, que é o tigre, está lá em Gênesis 2,14. E em Gênesis também 2,14 está o Eufrates, que é o quarto rio. E está lá ele saindo. Está o trono de Deus, ele saindo, a praça com as duas árvores, um de um lado, outro do outro do rio, do Pison, do principal, e o rio de fonte cristalina, rio da vida. Esse que cai distintamente no mar, caía distintamente no mar. Esses dois aqui passou a ter o Chateu Arad, depois do dilúvio, apareceu o Chateu Arad, não cai mais distintamente no mar, cai unido pelo Chateu Arad, mas vai voltar a cair desse jeito que caía antigamente. E onde era mar, hoje é mar, vai se tornar um mar de água doce. Não provavelmente na proporção que tem o mar hoje, porque a estrutura do planeta vai ser mudada por completo. Mas tudo vai voltar a ser exatamente como era antes, à exceção da posição do planeta, a distribuição, a configuração dele. E ele vai ter mudanças severas por causa da mudança do reino de Deus para cá. Apenas isso que eu queria deixar
bem registrado essa ilustração. E no final dessa aula, provavelmente nós não conseguiremos encerrar hoje, mas na próxima a gente consegue. Eu vou estar mostrando aqui também, dessa mesma maneira, algumas ilustrações muito interessantes sobre essas questões. Aqui no mapa mundi, dá para ver mais ou menos a ideia, como vai ficar. Aí, Jardim do Éden. Vai ficar bem aí. Tá vendo aí? O mapa mundi, vai ficar isso aí. Muito bem. Vocês viram então a distribuição geográfica dela no mapa mundi que nós temos. É uma pálida ideia, claro, porque nós estamos imaginando o quê? Um planeta destruído pelo próprio Deus, a obra do homem, né? O planeta não, o que o homem construiu, ficou destruído, foi no pó do Draco. E aí o diabo restaurou da forma que ele achou que deveria, e novamente agora o fogo que desce então, e destrói tudo. Literalmente. E o diabo e os seus anjos foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre, como está relatado aí no Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 10, 9 e o versículo 10. Quando fala de jogo que está o diabo, besta e falso profeta, está envolvendo todo o quadro dos 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Todo o quadro de Apocalipse 16, verso 13. Tá certo? Não escapou nada. Está tudo ali, o planeta inteiro, porque as 3 linhas religiosas, sejam os ismos da vida, o paganismo, representado pelo dragão, o falso profeta, representando o protestante apostatado, e a besta, representando o catolicismo, representou o planeta todo, toda a linha religiosa. Está tudo ali, budismo, espiritismo, shintoísmo, confucionismo, tudo está ali dentro. Linha cristã, não cristã, está tudo ali dentro, tá? Pagão e cristão. Então isso é muito sério, isso que está sendo comentado. Agora nós vamos entrar em alguns pontos importantes. O primeiro deles, aspectos astronômicos universais. Apocalipse 21, verso 23. Olha, preste atenção na gramática que está sendo dita ali, sobre o sol. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para mudar essa realidade, pois a glória de Deus a iluminou, como dele é a sua. Qual foi a palavra que falou ali? Falou que não vai ter mais sol ou que não precisa? Não precisa. Presta atenção na gramática, hein? Não precisa. Ninguém está falando aí que vai eliminar o sol. Percebeu? Ela não precisa. Se ela não precisa, é porque ela não vai estar utilizando esses 2 astros, a claridade deles. E eu posso entender que não haverá mais dia e noite? Calma. Primeiro lugar, vamos lembrar que o universo todo gira em torno de quem? De Deus. E hoje Deus mora aonde? No terceiro céu. Todo o universo gira em torno dele. Lembra quando nós estudamos na segunda aula aqui desse curso, vocês estavam todo mundo aqui no dia, nós mostramos que esse Sol é o menor do grupo das Pleiades. Ele é o menor, a rabeira. E cada solzinho desce, do menor ao maior, o maior chama Alcione. E todos os outros giram em torno dele. São 7 sóis, o grupo das Pleiades. O nosso Sol é o menorzinho. Cada Sol desse tem os seus planetas em volta deles. E todos eles giram em torno de Alcione. Todos esses sóis com seus planetas. E eu disse que todo o universo gira em torno de Deus, porque Paulo disse que ele é o ser pelo qual nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Então, se a cidade santa, ou a morada de Deus, vai sair lá do céu e vir para cá, do planeta Terra,
obviamente que vai haver uma mudança. Eu, o Senhor, não mudo, mas Ele se muda. Ele vai se mudar para cá. Isso é promessa bíblica. E com isso vai haver uma alteração em todo o universo. Todo o universo. Aquele dia sumido que tem na história desse planeta, em duas etapas do Antigo Testamento, nós já estudamos aqui, aquilo trouxe sérias mudanças na estrutura do planeta e do universo. Envolve essa mudança, envolve tudo, porque o universo está vivo pela manutenção da presença de Deus, o fôlego dele em todo o universo. E é o fôlego de Deus em Satanás e nos ímpios, que quando eles parar para atacar a cidade santa, eles cercar a cidade santa, vai paralisar. Deus vai paralisar ele. E eu imagino que uma telinha, não é nem telão não, uma telinha, vai aparecer na frente de cada um, e cada um vai ver, desde o dia que nasceu até aquele momento, o que o irmão White comenta, o grande conflito. O filme da sua vida. Vai ter uma revisão da sua vida desde o dia que nasceu até aquele momento. E todos em uma só voz vão dizer: justo e verdadeiro são os teus caminhos. Todos em uma só voz. O que é isso? É o fôlego de Deus que ainda está nesses ímpios, que corresponde neles à justiça divina. Mas num ser que não tem justiça nenhuma mais, que está perdido por suas próprias escolhas, por impiedade. Mas aquele fôlego de Deus que está lá dentro, que é a única coisa que ainda presta e que mantém eles vivos, vai levar eles a um senso momentâneo de justiça, de reconhecimento. E uma só voz, os de dentro e os de fora, vão dizer isso. E aí o diabo atiça eles contra a cidade, vai chover fogo e enxofre do céu e acabar com tudo. Só que aí então vem o planeta vai ser recriado. Do jeito que Adão foi convidado para participar da primeira criação desse planeta, dando nome aos animais, todo mundo sabe disso, nós também participaremos da última recriação. Só que a recriação vai fazer ele ser o que era antes, na sua estrutura original. É isso que vai acontecer, nós vamos participar. Vamos pisar na cinza dos ímpios, como diz a palavra de Deus. Então, se não precisa de sol e de lua, subentende-se, dá-se a entender que a Terra vai ser deslocada do seu eixo. Como hoje o terceiro céu está deslocado de todo o eixo do universo, o universo em torno dele, e vai passar todo o universo a girar a partir da Terra, então ela vai ter um deslocamento interplanetário. Da órbita normal que ela está hoje, que é do lado desse solzinho pequenininho. Porque o sol maior do universo vai estar aqui, que é o próprio Deus, que é a fonte de vida. Ela vai ser, evidentemente, passar para o centro do universo. Vai haver esse deslocamento. Mas é esse planeta aqui, com todos nós dentro. Só para a cidade santa descer de lá para cá, vocês imaginam o tamanho da onça que vai trazer ela. Porque o jardim tem 2.000 quilômetros, cada lado dele. E a cidade do tamanho do estado de São Paulo está dentro desse jardim. Imagina o tamanho do transporte que vai trazer essa cidade, de lá para cá. Um jardim tudo. Só imagina, para não ir muito longe. Então, primeira parte fechou, beleza? Vamos passar agora para o próximo texto que eu pedi, que foi o Salmo 84, verso 11. Estou falando do sol ainda. Neide. Então, o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, e ninguém supera os que andam retamente. Não precisa nem de comentar, né? Lá em Apocalipse também falou que o cordeiro é a sua lâmpada, o próprio Deus alumia. Então ela tem uma sustentação própria de luz proveniente do próprio Deus. É uma forma de manutenção permanente de luz. Para quem está ali, com certeza. Não tem necessidade. Entendeu? O descanso é para quem cansa. Deus descansou sem cansar. Da obra dele, ele deixou exemplo para todo mundo. Então todo mundo vai continuar guardando o céu. Dessa forma de descanso, eternamente nós vamos ter. Agora sono propriamente dito, porque estava cansado, isso, aquilo, tá? Então a nossa vida vai continuar normal, gente, do mesmo jeito. Não vai mudar nada, só não vamos ter mais cansaço, nem pranto, nem dor.
Mas todos os prazeres que nós temos, de vida, de alimentação, de tudo, nós vamos ter normal, nós vamos conviver, vamos trabalhar, do mesmo jeito, o trabalho vai continuar. Vamos lavrar, vamos plantar, vamos fazer, vamos viajar, vamos participar com Deus, vamos viajar para diversos mundos. Não vai procriar. Quem disse isso? Vamos melhoramento, você vai ver. Mas para que Deus criou esse trem então? Para engessar e jogar fora? Fica frio, vamos jogar lá. Lembra as pontas aí. É aí que você vai cair da cadeira, falou. Salmo 121, verso 6, quem está é o João, né? Então agora, olha aí o sistema de iluminação de novo, trabalhando com esse assunto. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, a influência do outro sol e da lua é zero em cima do planeta Terra. Vocês estão vendo o tanto de texto escatológico dentro da Bíblia, escrito muito antes de João escrever? Está aí dentro. E não foi eu que escrevi. Depois nós vimos, em outras traduções, inclusive, fala que o sol não vai queimar. Esse tipo de sol lá, em outras traduções. Fala que não vai queimar. E não vai dar influência da lua em cima do mundo. Tipo, o mar, por exemplo, hoje, toda a natureza sofre influência da lua. A maré, por exemplo, é brincadeira, 70% do planeta é mar. É raciocínio, é água. E quando, dependendo da lua, as influências da maré é estúpida. Se o cara, dependendo deixar as barracas lá na beirada, o mar vem com tudo. Não viu os carros que lá no Maranhão, não aconteceu esses dias? Destruiu tudo. Então, esse tipo de influência não vai ter mais. Isso é o que está dizendo nesse texto que o João acabou de ler. Nós vamos ver Apocalipse 22, verso 5, que responde o que a Maria estava comentando agora mesmo. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz, de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus nos iluminará. Respondeu? Reinará pelos séculos dos séculos. Então, lá é um caso diferente dos outros. Os outros planetas do que giram, eles têm noite e lua, normal. Todos os planetas vão continuar girando normal em torno dos seus sóis. Do jeito que Deus criou, não vai ter alteração. As alterações que vai ter nas órbitas, na mudança de Deus de lá para cá, tudo é correlacionado com a mudança de Deus. Mas nada vai perder a sua estrutura. Quem já vive na eternidade vai continuar normal. Não vai ter destruição, não vai ter. Só vai ter benefício. E os maiores beneficiados do universo é a raça por quem Cristo pagou por isso. Por quem Deus deu o mundo de tal maneira e deu seu unigênito da espécie para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós seremos os maiores beneficiados da história do universo. Né? Nós também, então, vamos ver agora o segundo ponto. Nós já vimos os aspectos astronômicos, esses pontos que nós analisamos aí. Agora vamos analisar o segundo ponto, aspecto geográfico. Jó 38, 14 e 15. Presta atenção lá. Viu a mudança do planeta da Terra? Tipo de selamento da Terra? É incrível, é impressionante como que a palavra de Deus apresenta. Vamos ver agora o Salmo 104, verso 35, o extermínio dos ímpios. O que é que fala aí, meu irmão? Desaparecem da terra os pecadores e já não se visitam os perversos, bendito ao Senhor. Viu só? Apocalipse capítulo 21, o verso 1. O primeiro céu e a primeira terra já. Então não tem nada a ver mais com esse esquema todo aí. E o verso. E o que fala no final do verso 1? E o mar já não existe mais. Então nós estamos falando de aspecto geográfico. Falou de mar agora, ele falou que mar já vai existir. Então vamos falar uma coisa séria agora aqui. Vou apagar aqui. Vamos conversar um negócio aqui bem sério.
Presta atenção aqui. Dos 100% da água do planeta Terra, 97,5% é mar. Presta bem atenção. E aí, Apocalipse, não foi eu que escrevi, está dizendo que o mar não vai existir mais. Então está falando de água salgada. Vamos começar a trabalhar com esse raciocínio. Vocês imaginam que então 30% do planeta, que é terra, que situação que ficaria olhar em volta? Hoje você vê um globo azul no espaço. Só que o globo vai continuar azul. Não se ilude. A gente vai eliminar aí apenas a água. Olha o que vai acontecer. Vamos entrar na história mesmo. 2,5% da água do 100% que existe no planeta, só 2,5% é água doce. E olha como que ela está distribuída. 29,7% aquíferos. 4 subterrâneos. 68,9% calotas polares. Gelo. 0,5% rios e lagos. Amazonas, tal e coisa e tal, tudo. Somente 0,5%. E 0,9% outros reservatórios, nuvens, vapores, etc. Isso aqui, esses 2,5%, vai tomar conta dos 97%. A Cidade Santa não desce com o rio principal, o Pison, que hoje, se voltasse para cá, ia passar no meio da Arábia Saudita, e os 4 caem distintos lá no mar. Só que os 4 reconectam no Pison, os 3. O Nilo, que era o Gion, do Gênesis, o Eufrates e o Tigre. Eles vão reconectar nele. Então todos esses aqui se tornarão o rio da vida, de fronte cristalina, que sai do trono de Deus, que vai descer para cá. E eles não caíam direto no mar, vai continuar caindo, só que lagam todo aquele ambiente. Água doce. Vale mar de cristal? Não, porque o mar de cristal é outra coisa. Quando você vê o mar de vidro, o mar de cristal, eu vou mostrar isso aqui um pouquinho no vídeo final. Vocês vão ver o que é aquilo lá. É outra história. Então, é uma plataforma gigantesca que Deus forma instantâneo. E esses seres que viajam para lá e para cá, simplesmente eles têm como fazer que surja. E eles estacionam em cima. Em Ezequiel, aquela visão de Ezequiel, aparece um mar de vidro. Lá em Apocalipse, capítulo 4, aparece um mar de vidro. E lá em cima, o trono, que é o sistema de transporte. Uma nave. E lá dentro saiu um semelhante ao filho do homem. E de dentro daquela nave, lá no Ezequiel, saiu 4 menores. Essa casa era tão pequenininha, que eu vou mostrar para vocês lá na mesa, que a rodinha dela era da altura do profeta. A roda dela. Das 4 que saíram lá de dentro, daquele trono, da nave principal. Então vamos apagar isso aqui, vamos prosseguir aqui. Segundo ponto, o mar não existe mais, vocês viram aí. Terceiro ponto agora, aspectos naturais. No primeiro plano, no mundo marítimo, quero lembrar de outra coisa que é a curvina e o robalo. A curvina tem na Serra da Mesa, que é água doce, tem no alto mar e tem nos manguezais, que são água doce. Toda a natureza aqui do planeta Terra está toda alterada. Nós vamos ver aqui no mundo animal agora mesmo, vamos entrar aqui agora, que os animais vão voltar a ser o que eram. E o que eles eram não é o que eles são hoje. Então, do mesmo jeito que a curvina, alguns poucos animais aquáticos, marinhos, marítimos, tem essa característica de ficar na água doce e água salgada, nós também, como seres humanos, nós temos que viver nesse mundo preparado para ir para o céu. Parecido com a curvina. Vivem em 2 mundos diferentes. Nosso mundo real é um, mas nós temos que saber viver nos 2, como cristãos. Isso é uma lição que fica para nós. Vamos aqui agora no plano animal. Gênesis capítulo 1, verso 29 e 30 mostra que a alimentação toda lá no início era natural, vegetal. Não tinha nada que fazia dano, que destruía ou que matasse.
Tudo isso é consequência do pecado. Os animais passaram a ter adaptação. O nosso organismo sofreu adaptação para poder comer carne e tudo, e a própria natureza. Nós vamos ver lá em Isaías, Isaías 35, de 9 a 10. Neide, Isaías 65, 25. João, Isaías 11, 6 a 7. Já? Muito bem. Vamos passar essa reguada aqui para a gente, na aula que vem, não ter mais uma aula para terminar essa aqui. E ver se consegue finalizar. Vamos tomar mais 15 minutos aqui para ver. Então vamos começar. O plano animal agora. Isaías 35, de 9 a 10. O que está falando lá? Vai ter animal feroz? Olha. Então, nada de tristeza, que lá em Apocalipse 21 fala, verso 4, nem pranto, nem dor, nem choro, nem animal feroz. Mas vamos ver a estrutura de alimentação desses caras também. Isaías 65, 25, Ney, o que fala lá? O lobo e o cordeiro passarão juntos, o leão comerá palha com o fogo. Só será a comida da sua frente. Não se fará mal nem dano algum, todos eles são humanos. Então, vamos aqui para mais um texto, depois eu fecho, porque a Ney está lendo e o que o João vai ler agora, que é Isaías 11, 6 e 7. Presta atenção que o João vai ler ali, ele vai aumentar um animal, são 4 animais carnívoros. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá a palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da haste. E o jacto mamado meterá a mão na cola do brasileiro. Então, João, você chutou um pouco a barraca com tudo agora. Presta atenção aqui. Olha o que está escrito ali. Para esses animais, urso, cachorro, leão, leopardo, onça, que tem dentes e intestino de animais carnívoros, o intestino deles é igual um tubo de PVC. Enquanto que o cordeiro, vaca, é igual o intestino parecido com o humano, cheio de bolsa. Para esses animais comer palha, eles têm que ter o dente da vaca e o intestino da vaca. E foi assim que eles foram criados. Essa cadeia de matança que tem aí. Então, os cachorros que teve alteração, nada disso. Tá? Boquinha curta, a casa dentária é idêntica à do cordeiro. Normal. Nada isso vai voltar a ser o que era. E não foi eu que escrevi a Bíblia, está escrito aí na Bíblia. Agora o João perguntou o negócio de procriação, está aí, ó. Presta atenção, está falando do novo céu e da nova terra depois do milênio, gente. Está falando de menino de peito. Está falando de menino desmamado, João. Os animais também, e as suas crias Pois se é, deitarão. e os animais também. E o leão comerá palha como boi. O que Deus falou foi o seguinte: crescei-vos e isso vai continuar, ele nunca parou. O universo continua crescendo para tudo quanto é lado. Isso é uma paranoia na cabeça de mente fechada, que põe as coisas, impõe e sai por aí baseado em coisas erradas, em interpretações erradas e em golpes que as escrituras já sofreram. Pois não, irmão? As pessoas vão ter geração, crescer. Normal, é o que está escrito aí, não está falando aí. Criança de peito,
vai pegar, enfiar a mão na cobra, na cobra, e outra coisa, o alimento da cobra vai ser o pó da terra, que a lei não deu aí. Então a cobra, na realidade, é igual a minhoca. Ela já foi desse jeito. Só que algumas qualidades delas voavam. E era muito inteligente, muito bonita. Vai voltar a ser o que era. Maldição já era. Aonde Deus restaurou, restaurou. Volta a ser o que era. Na estrutura original. Então, a questão que pega é o seguinte. Evangelho de São Marcos, capítulo 12, verso 25, como outros textos na Bíblia, traz uma série de complicações, porque a linha de raciocínio que o homem pecador tem é um, e a linha de raciocínio que o homem que não peca, que vive no reino eterno, é outro. Ali em Marcos, capítulo 12, verso 25, tem dois grupos de pessoas. Vocês têm que prestar muita atenção quando Jesus fala alguma coisa, que tipo de público que está ouvindo, para saber que tipo de mensagem que ele está dando, e que serve para todo mundo. Saduceus e fariseus, tipo de público que estava ali. Saduceus não acreditam na ressurreição. E eles indagaram no contexto todo aí, que vocês viram depois, para percar Jesus. Morre lá o marido da mulher. E pela lei de Moisés morreu, o irmão vem e assume. E aí vai morre também, vai morrendo. Na ressurreição do último dia vai ficar com quem? Fizeram essa pergunta para ele, jogaram essa prensa nele. E aí o texto que eu acabei de citar aqui, Jesus respondeu o quê? E no céu nem serão como os anjos do céu, nem se casam nem se dão em casamento. Imediatamente Jesus transportou o paralelo da ressurreição para o paralelo humano, mostrando que é diferente radicalmente do paralelo divino. Mas presta atenção, nós temos uma referência do paralelo divino. Crescei-vos e ambos serão uma só carne. E o que é o casamento na ótica do pecado? Tem alguma coisa a ver com isso? A mulher se tornou propriedade machista. O que aconteceu do Éden para fora, que as mulheres se tornaram objetos dos homens. Isso é uma verdade incontestável. Até hoje se luta para que a mulher possa recuperar essa imagem perdida ao longo dos anais da história da humanidade. No mundo inteiro, por mais que tenha evolução nessa questão, a mulher ainda está rebaixada. Então, isso é coisa que é instigada por Satanás para que o sofrimento continue permanecendo. Casamento na ótica divina é uma parceria perfeita. Uma só carne, não respira o outro. Ele não fala o que ele não quer ouvir. Ele não faz o que ele não quer que faça com ele. Ele não faz com a parceira dele, ou vice-versa. O tipo de casamento que tem no céu é aquele antes de Adão pecar. E que por sua vez, Gênesis 3,16, diz que ele não tinha dor. Porque daqui para frente, com dor, terá filho. O pecado. Entende o que eu estou dizendo? Então, o tipo de gestação que tinha antes do Éden é a original, que nós não conhecemos amplamente. Temos algumas ideias. Olha a forma, por exemplo, a hibridização genética, poderíamos assim chamar, que Maria foi concebida. O Espírito Santo chega e envolve, de alguma forma, ela foi inseminada, direto no útero. Quer dizer, eu não estou aqui questionando nada, porque se Deus criou a gente com os órgãos reprodutores, e não vai ter menopausa, nem andropausa, não vai ter morte nem velhice, isso vai funcionar do jeito que ele criou sempre. Nós identificamos com a nossa imagem e semelhança com Deus, basicamente, não só na nossa essência, no nosso comportamento, mas da nossa vida em geral. Os órgãos reprodutores é uma forma autêntica, científica e humana de nos identificarmos com Deus. Isso vai continuar funcionando normal, também ainda foi eu que
seguir a Bíblia. Eu tenho um desconforto de dizer isso. Então, casamento na ótica divina não tem nada a ver com o casamento que tem aqui na terra. Essa palavra casamento não tem lá no Gênesis. Lá falou que os animais, macho e fêmea, se juntaram e não teve diferença. Apenas Deus disse que vocês serão uma só carne. Pronto. Só isso. Esse é casamento. Na realidade, lá foi uma união estável sem documento. Mas a partir do pecado, virou papel, virou documento, tanto casamento quanto divórcio. E lá na aula de número 2 ou 3, se não me falha a memória, do curso de escatologia, eu mostrei para vocês a tese do matrimônio, do divórcio. O que é isso na ótica da Bíblia Sagrada? E hoje não vamos entrar nesse assunto, que não cabe aqui o espaço para isso. Mas o que Jesus respondeu aí, ele quis dar a ideia que casamento na ótica eterna não tem nada a ver com essa ótica humana aqui. Entenderam? Ele fala aqui, pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem se casarão, nem se darão casamento, porém são como os anjos do céu. Vamos dizer no céu, casa do jeito que as casas lá. Entendeu? Casa igual as casas, procria igual as procria. Ele não está dizendo com isso aí que nós não vamos ter filhos. Não está dizendo com isso aí que nós vamos perder, não vai ficar engessado ou vai pôr no formol os nossos órgãos reprodutores. Não tem nada disso. Se ele criou, é para funcionar. Ele não vai mudar isso não. E aqui, ó, aqui, antes do pecado, lá de Gênesis 1:22, vai assim, Deus abençoou Jesus, seja fecundo, multiplicai e enchei a terra. Pronto. Então, quer dizer que vai ser dessa mesma forma. Da mesma forma, vai voltar a ser o que foi Deus. Eu, o Senhor, não. E não foi eu que escrevi isso na Bíblia. Não foi eu que escrevi. Está lá escrito certinho, bonitinho. E não tem mudança, não tem sombra de variação, não tem nada. Isso é muito sério, meus irmãos. É um assunto seríssimo, seríssimo. Muito bem. Vamos encerrar a aula de hoje aqui. E na aula que vem, nós vamos concluir essa aula e tentar ver se consegue fechar a última aula no próximo domingo. Se Deus abençoar, está tudo certo nesse capítulo. Vamos ficar de pé, encerrar essa oração. Querido Senhor, nosso Deus e nosso Pai, às vezes temos, Senhor, em nossa história, o desconforto de termos a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas ideias mudadas, porque aprendemos de forma diferente do que Tu revela na Tua palavra acerca de muitos assuntos da nossa vida. Mas, Senhor, nós confiamos em Ti, na Tua palavra viva, que Tu abra o nosso entendimento e, acima de tudo, a nossa disposição em não só entender, mas como atender ao Teu chamado e aos Teus ensinos. Amém. E acima de tudo, Senhor, nos dê sabedoria e nos dê fé suficiente para que não só possamos aprender, mas possamos ensinar as pessoas que nos servem. Amém. Prepare-nos para o Teu reino. E naquele dia, conta-nos, nós os nossos lares, e todo o Teu povo escolhido sobre a face da terra, dentre aqueles que marcharam para dentro dos portais da cidade santa. Amém. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.